Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Na plataforma, já coloquei para vocês o conteúdo que vai cair na prova de religião. Eu vou ver se eu consigo hoje ainda cadastrar a aula de sexta-feira e já colocar também o que vai cair em empreendedorismo, tá? Não tivemos nenhum problema, né, com as nossas avaliações até aqui, o formato é o mesmo. E vou terminar hoje com vocês a parte do texto onde a gente vou até a Idade Média, tá? E o período moderno vou deixar para falar como matéria já mais para outra avaliação, né? Para quarto bimestre, no caso. Então, eu separei para vocês, achei uns vídeos na internet de um canal, é um canal português, tá? É uma professora, eu acho, mas é portuguesa. E os vídeos, eles estão em português de Portugal. Mas são vídeos bem curtinhos e bem ilustrados. E eu acho que vai facilitar a gente falar um pouco sobre essa questão da expansão do cristianismo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vou compartilhar aqui com vocês. Peraí que eu preciso fazer uma coisa aqui primeiro. Eu botei na plataforma um vídeo também de revisão, um vídeo legalzinho, se der tempo a gente vê no final,
que é uma revisão sobre o cristianismo de maneira geral, tá? Então, ele serve também para ilustrar aquelas nossas primeiras aulas, né, que nós tivemos sobre o cristianismo. Então, vamos lá, vamos ver se funciona agora. Compartilhar com som. Plataforma. Ok. Vocês estão aí? Estão me ouvindo bem? Se começar a travar o vídeo ou o áudio, vocês me informem, por favor, tá? Tá bom. O cristianismo difundiu-se rapidamente por todo o Império Romano, começando pelas cidades do Mediterrâneo Oriental e depois pelo Mediterrâneo Ocidental, principalmente em Roma. Esta rápida expansão foi facilitada por alguns fatores: a mensagem de paz, tolerância e igualdade de todos aos olhos de Deus, numa altura em que a maioria da população era pobre e desfavorecida. A existência de elementos que uniam o Império, a língua, as leis e a administração facilitavam a disseminação de ideias. A boa rede de estradas e as infraestruturas do Império Romano facilitavam a circulação de pessoas e, consequentemente, de ideias. A destruição da cidade de Jerusalém e a fuga de cristãos para outras regiões do Império. Para além destes fatores, após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos continuaram a divulgar a mensagem cristã. Durante 3 séculos, os cristãos foram perseguidos e mortos pelos romanos, pois acreditavam num Deus único e recusavam-se a prestar culto ao imperador. Para fugirem às perseguições, escondiam-se em catacumbas, onde praticavam as suas cerimónias e sepultavam os mortos. Ainda assim, o número de cristãos aumentou em todos os grupos sociais e, em 313, o imperador Constantino concedeu a liberdade de culto aos cristãos, através do Édito de Milão. Em 381, o imperador Teodósio reconheceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, com o Édito de Salónica. Foi devido a todos estes fatores que, ao longo de apenas 4 séculos, o cristianismo se alastrou à maioria da extensão do Império Romano. Tem um outro vídeo que está na plataforma, lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês sobre o cristianismo, que ele fala, ele mostra, tem em 6 minutos esse vídeo, desculpa, uma música tocando e vai mostrando no mapa não só a expansão, mas também a redução do cristianismo em algumas áreas, né? Aí a gente vê, por exemplo, lá quando começam as grandes navegações, o mapa ele começa a mostrar as Américas, né? Aquilo que seriam as Américas, e o cristianismo chegando ali e se expandindo por ali também. E numa outra região, aonde o cristianismo ele dominava até uma certa época, a gente vê uma redução e o aumento do islamismo naquela região. Então, esse mapa aqui, ele mostra mesmo essa expansão num primeiro momento, tá? Quem tiver curiosidade, e até de uma forma revisional, tem na plataforma, lá nas primeiras aulas, um outro mapa, né? Um iconográfico, como fala aqui, que ele vai mostrando essa expansão e diminuição e o avanço do cristianismo e o estabelecimento também, tá? Eu vou passar para o texto. E aí a gente tem aqui no texto:
Para ajudar a difundir os ensinamentos de Jesus, alguns dos primeiros cristãos escreveram sobre ele. Os escritos de 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos para constituir os relatos padrão sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Hoje, essas narrativas chamadas de evangelhos fazem parte do Novo Testamento. Nos primeiros anos da Igreja, o Império Romano controlava a maior parte da região mediterrânea. A vida dos cristãos que viviam no Império era difícil e perigosa. Eles eram maltratados por causa de suas crenças. No entanto, em 312 d.C., o imperador romano se converteu ao cristianismo. No final do século IV, o cristianismo já era a religião oficial do Império. Esse poder ajudou a assegurar o lugar do cristianismo no mundo. Essa conversão, ela não foi, digamos assim, espiritual não, tá, gente? Não foi por uma questão de conversão espiritual em si, né? Nessa época aqui, a gente não está falando de uma busca de paz de espírito, de solidariedade, que são da busca do reino de Deus, que é o ensinamento principal, né, do cristianismo, da verdadeira mensagem que Jesus deixou e pediu que fosse divulgada. A gente está falando aqui de uma época de muita guerra, de muita tensão, de muito interesse, principalmente político, tá? Então, essa conversão, é claro que ela tem uma importância histórica muito importante para o cristianismo, mas ela não é bonitinha e cheia de flores, e dali para lá tudo foi belo e harmônico para os cristãos, não, tá? Isso só vem muitos e muitos anos depois, e eu diria, inclusive, que é o que a gente vai ver também no vídeo daqui a pouco, que até mesmo na Idade Média, essa espiritualidade ela não era vivida como a gente enxerga melhor nos dias de hoje, né? E aí, no domingo, foi dia de São Francisco de Assis, que foi um homem, né, que hoje é um santo da igreja, mas que se tornou sacerdote, se converteu ao cristianismo e ele brigava contra muitas questões políticas que existiam dentro da igreja, né? Ao contrário de Martinho Lutero, que não viveram numa mesma época, mas enquanto Martinho Lutero lutou contra, protestou e rompeu com a igreja, São Francisco de Assis buscava justamente o caminho da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade dentro do cristianismo. O cristianismo na Idade Média. O cristianismo continuou a se fortalecer durante a Idade Média, entre 500 e 1500 depois de Cristo, aproximadamente. Então, a gente tem aqui 1500, descobrimento do Brasil. Então, fica fácil da gente perceber, né, também essa expansão do cristianismo durante a Idade Média com as grandes navegações, tá? Seus líderes se tornam ricos e poderosos, e a igreja era a principal instituição cultural da Europa. Porém, à medida que difundia o cristianismo, Porém, à medida que se difundia, o cristianismo não conseguiu se manter unido. Em 1054, a Igreja Oriental de Constantinopla se separou da Igreja Ocidental, sediada em Roma, por causa de diferenças de crenças e práticas.
e também por uma questão política mesmo, tá? Financeira, muito grande. Essa separação criou as igrejas ortodoxas na Europa Oriental e no oeste da Ásia, e a Igreja Católica Apostólica Romana no centro e no oeste europeu, que foi a igreja levada, inclusive, nesse processo de expansão marítima, né, e de colonização para as novas colônias. As cruzadas foram outro acontecimento importante no mundo cristão. No século XI, o Império Turco-Muçulmano conquistou o sudoeste da Ásia, no qual se localizam os lugares relacionados à vida de Jesus. Nos 2 séculos seguintes, exércitos de cristãos europeus lutaram contra as forças muçulmanas no Oriente Médio, na tentativa de retomar a Terra Santa. E isso também aconteceu no que hoje a gente entende como Península Ibérica. Então, tem toda uma história, quem tem aí descendência portuguesa, tem toda uma história muito interessante da formação de Portugal, principalmente na luta contra o Império Turco-Otomano. E tem a ver com esses vídeos que eu vou colocar para vocês agora. Então, vamos aqui. Expansão do cristianismo. Os vídeos ficaram um pouco fora de ordem na plataforma. Tá faltando um. Faltou um vídeo, deixa eu colocar ele aqui agora. Tudo bem aí, primeira série? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo show, professor. Tudo show. Alguém já dormiu? Não, né? Não, história é bom. História chama a atenção de alguma gente. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de história. A história tem que acompanhar a gente, né? Então, só um minuto que eu estou salvando aqui na plataforma para poder mostrar para vocês. Então, não está entrando esse vídeo, não entendo. Deixa eu ver se ele vai funcionar daqui. Não quer entrar. Eu vou direto pelo... Estão enxergando essa tela do YouTube? Sim. Depois eu atualizo na plataforma. Durante a conquista cristã da Península Ibérica, formaram-se novos reinos cristãos. Ainda assim, os muçulmanos continuavam a ocupar todo o sul e este da península, conhecido como Al-Andalus. Repara que faltam neste mapa os novos reinos que surgiram. Completa-o com as peças em falta e descobre que reinos se formaram. O Reino do Leão englobou a antiga região das Astúrias. Estendeu-se até ao Rio Douro e, mais tarde, até ao Mondego. Mais tarde, unificou-se com o Reino de Castela, passando a constituir o Reino de Leão e Castela. O Condado Portucalense, que deu origem a Portugal, pertencia ao Reino de Leão. O Reino de Castela foi um reino vassalo de Leão até Afonso VI passar a reinar como rei de Leão e Castela. Estes reinos separaram-se novamente, tendo-se unido definitivamente em 1230. O
reino de Aragão era inicialmente um condado dos francos e passou a reino independente no início do século XI. O reino de Navarra surgiu a partir de uma porção do Império dos Francos e a sua localização geográfica tornou-o importante em termos militares. No século XV, passou a integrar o reino de Aragão. O Condado da Catalunha era composto por vários territórios cristãos, independentes uns dos outros, chefiados por condes. Mais tarde foram unificados, dando origem ao que é hoje a região espanhola da Catalunha. Para a gente, né, aqui no Brasil, é meio complicado entender toda essa divisão e talvez não faça muito sentido, né, pela própria constituição da nossa história. Porém, se a gente puder fazer um paralelo, né, a gente tem, desde as capitanias hereditárias, a forma como isso foi sendo dividido, né, e como no Brasil a gente também teve várias guerras por conquistas de território e estados se rebelando contra outros estados, né? E aí a gente não tinha ainda o nome de estados, mas essas capitanias que se rebelaram uma contra as outras, enfim, para até chegar no mapa do Brasil que a gente tem hoje, né? Mas essa constituição dos reinos cristãos foi o que eu falei para vocês anteriormente. Não era só aquela coisa assim de ser bonitinho, de uma vida espiritualizada, não era bem isso, não. Era tiro não, né? Porque não tinha arma de fogo ainda naquela época. Era flechada. Espadada, montão de porrete e as coisas assim. Exatamente. Vamos entender um pouquinho como é que vivia a sociedade medieval. Essa é uma época que eu amo de paixão. Vídeos e filmes, principalmente sobre essa época da sociedade medieval, me encantam muito. Vou botar direto aqui no YouTube, ficar melhor. A sociedade medieval era uma sociedade tripartida, organizada e hierarquizada. Estava dividida em 3 grupos sociais: o clero, a nobreza e o povo. O clero era composto por todos aqueles que faziam parte da estrutura da igreja: abades, bispos, arcebispos, monges e parcos. As suas principais funções eram orar pela salvação de todos os cristãos e celebrar as principais cerimónias religiosas. Com a assistência aos pobres e doentes e a sua dedicação ao ensino nas igrejas e mosteiros, os membros do clero aumentavam o seu prestígio social. O poder económico do clero era conseguido pelas doações de terras, bens e privilégios que recebiam. Por sua vez, a nobreza desempenhava funções militares e de defesa dos territórios. Os nobres combatiam na guerra para ajudar o rei e, em troca, recebiam títulos e doações de bens. Nos períodos de paz, a nobreza ocupava o tempo com banquetes, caçadas ou justas, torneios e combates amigáveis. Na base da sociedade estava o povo, grupo social composto por camponeses, artesãos e comerciantes que trabalhavam nos domínios senhoriais. Estes tinham como função sustentar aqueles que o protegiam, trabalhando e pagando impostos ao rei, à nobreza e ao clero. Os elementos do povo levavam uma vida muito dura e pobre, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. O clero e a nobreza eram assim considerados grupos sociais privilegiados. Não pagavam impostos, recebiam rendas e tributos e administravam a justiça no seu território, tendo leis e tribunais próprios. Por sua vez, o povo não possuía qualquer tipo de direitos, sendo, por isso, um grupo não privilegiado. Nesta altura, a mobilidade social era muito reduzida, pois enriquecer neste período era difícil. A própria Igreja, com uma grande influência sobre a formação de mentalidades, defendia que Deus, ao criar o mundo, tinha dividido as pessoas por estes 3 grupos sociais, cada um deles com funções específicas. A sociedade medieval era assim desigual, obrigando o grupo mais numeroso, o povo, a uma vida difícil e sem privilégios.
E eu vou direto daqui do canal. É um vídeo que eu coloquei lá também. Vai dar tempo da gente ver que é a vida dentro dos mosteiros medievais. Os mosteiros eram geralmente formados por um conjunto de edifícios que se distribuíam à volta do claustro. O edifício principal era a igreja. Existiam também dormitórios, o refeitório dos monges, a biblioteca para os monges copistas, a albergaria para acolher os peregrinos e a enfermaria para tratar dos doentes. À volta do mosteiro existiam as terras de cultivo. Nestas trabalhavam monges e homens do povo. A vida nos mosteiros era regulada por um conjunto de normas, regra, que definia todos os seus horários para as orações, trabalhos, silêncios obrigatórios, leituras e cânticos e, inclusive, as horas de descanso. A principal atividade dos monges era o serviço religioso, logo reuniam-se várias vezes ao dia para meditar, rezar e cantar. Para além do serviço religioso, os monges dedicavam-se ao ensino, ao trabalho nos campos e à assistência a doentes, mendigos e peregrinos. Os monges copistas dedicavam-se também à cópia de livros e ilustrações. A vida dos monges era assim dura e cheia de trabalho e oração. Mas, para além do seu papel religioso, o clero teve grande impacto na sociedade e cultura da Idade Média. Em síntese, o dia-a-dia nos mosteiros era cheio de trabalho e oração. Para além do serviço religioso, os monges dedicavam-se ao ensino, trabalho nos campos, assistência a doentes, mendigos e peregrinos e, no caso dos monges copistas, à cópia de livros e ilustrações. Nós temos alguns monastérios aqui no Rio de Janeiro. O mais conhecido deles é o convento, o Mosteiro de São Bento, que fica ali no centro. E apesar, né, de já estarmos assim, bastante modernizados, e os monges também, muitos são professores, né, e fazem a administração do Colégio São Bento, no centro do Rio. Essa prática da vivência espiritual dentro dos mosteiros continua ainda bastante parecida, né? Então, é um lugar, assim, não pode entrar, mas no mosteiro em si, mas a visita na igreja é muito bonita e o lugar também, né, para ser contemplado, é um lugar muito bacana. Acredito que já esteja aberto à visitação. Vamos ajudar aqui na chamada. Alessandro aqui, Alice, Amanda, Ana Clara, Ana Luísa, Brenda, Bruna, Diego, Guilherme, Igor. O Igor estava tentando entrar. Isabel, Isabela, João Felipe, Júlia, Carolina, Laura, Lucas Maurício. O Igor está aqui, está lá embaixo na lista de presença. Ludmila não está aqui. Luma, Manuela Marques, Manuela Pérez, Marcelo, Maria Clara, Maria Eduarda Valente, Mariana, Matheus, Sara. Sara tá aí? Thaísa, Tamara, Vitória, Vitor Hugo, oi, gente, vocês estão aí?
professor. Ei. Vitor Hugo de Oliveira, Yasmin, Davi. Ok. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Até sexta, tá?